Bom, boa noite mais uma vez aí. Vamos começar nosso segundo encontro. Pronto, pronto. Para cá, passo para cá. Aí, meus amigos. Então vamos lá. Bom, primeiro encontro nosso, nós discutimos sobre aposentadoria, né? Nosso futuro, todos que estão no mercado de trabalho, que entrarão, terão que passar pela aposentadoria em algum momento. Então discutimos que a previdência social, né, de onde o governo paga as nossas aposentadorias, é uma pirâmide, então a necessidade de se preocupar com o futuro, tá certo? Hoje nós vamos para a segunda etapa, porque a gente discutiu um problema e propomos uma solução, investimento em ações, né, que pagam dividendos. Só que antes disso, a gente precisa pensar em fazer o dinheiro sobrar, porque boa parte da população é endividada, né? Então, em primeiro lugar, principalmente para quem é jovem, né, o maior investimento é estudar. Então, no caso, a Stephanie e a Raíssa estão fazendo um curso técnico excelente, esse é o caminho. Investir no estudo para quê? Porque você estudando, você no futuro, quando for entrar no mercado de trabalho, você com qualificação, você vai receber mais. Então, essa é a primeira regra aí, investir em estudo. Tá, no segundo momento, entrou no mercado de trabalho, economizar, tá certo? E aí, uma ressalva, meus amigos, não significa economizar você ser miserável, ser usura e só pensar em guardar dinheiro. É apenas ter um equilíbrio entre não gastar mais do que se arrecada. Tá? Inclusive, deveria ser uma preocupação até de uma cidade, não, do município, de uma cidade, de um estado, de um país. É o básico. Não gastar mais do que se arrecada. Infelizmente, não é o que acontece, isso gera um desequilíbrio que acaba penalizando o povo. Então, governos com populismo, eles gastam mais do que podem e no futuro deixa uma bomba, né? Gasta no cartão de crédito, deixa no futuro para alguém se virar, alguém não vai ter dinheiro, entra em colapso as contas públicas, no final das contas o barato sai caro, tá? Literalmente. Tá? Então, vamos aí, aqui eu coloquei meu amigo Rodolfo Queiroz, ele é da MOA, que é parceira, né, no nosso projeto, e tem formação, ele formou em administração, mas ele fez um trabalho no final do curso dele em renda variável. E tem 5, 6 anos que ele investe também em renda variável, por isso que eu convidei. Eu não sei se vai dar para ele poder participar dessa vez, mas está aí a apresentação dele. Além disso, ele é instrutor também da MOA, né, e ele investe particularmente também em fundos imobiliários atualmente. Tá bom? Então, ele segue o caminho de investimento. Eu não, como eu já falei, eu prefiro investir em ações, mas ele prefere fundo imobiliário, não é ruim também. Então ele segue nesse caminho. Ele é instrutor também de arte e cultura da MOA e também estudou bastante a filosofia docada que embasa esse trabalho nosso. Então aqui fiz né, o resumo, já fiz sobre o que a gente viu no nosso encontro passado, que é falar sobre a previdência, sobre investir para o futuro. Oh, meu Deus, pulou aqui. Aqui a apresentação, né? Do Rodolfo, que eu já fiz também. Aqui, Bacon, aqui é o nosso mascote. É o cachorro da professora Bruna. Ele é o mascote aqui do nosso projeto. Tá ele, ó, curtindo. Isso aí. A ideia é a gente se preparar para o futuro para isso, para poder usufruir a vida com tranquilidade. Bom, mais uma vez, vamos começar aqui, de fato, nosso encontro de hoje com uma poesia, né? A arte para poder sensibilizar nossos sentimentos e melhorar a nossa fluidez de raciocínio. A casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede.
ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Então, uma casa que não tem parede, que não tem teto, que não tem pinico para fazer pipi, então é uma casa que não existe, né? Então, achei interessante essa poesia, porque a ideia de se investir para o futuro é se construir o futuro, assim como a gente constrói uma casa, né? Se você não fizer esse investimento para o futuro, você não vai ter futuro, igual uma casa que não existe porque não foi construída, tá bom? E aí nós vamos discutir ativos e passivos. Isso daí é uma linguagem da área de finanças, da área de contabilidade, e muito importante para a gente pensar no que é investimento, tá certo? Então, o que são ativos? Ações, títulos. Quando a gente fala título, é título do governo, que paga periodicamente juros para quem os tem. Fundo de investimento também é um ativo. Imóvel alugado, olha só a palavra, porque o ativo é alguma coisa que gera renda. Então, o imóvel que está alugado, ele gera renda. Tá? O imóvel que não está alugado, ele não é ativo, ele vem para cá, passivo, que é o contrário, gera despesa. Você tem despesa aí com IPTU, com IPVA, desculpa, IPTU com condomínio, tá certo? Você tem despesa, aí reforma geralmente conta do proprietário, né? Mas se você tem o imóvel, você tem todo mês que pagar pelo menos o condomínio. Então, é um dinheiro que sai se classifica como passivo. Se você tem um imóvel alugado, é um dinheiro que todo mês entra, então está em ativo. Mesma coisa um carro. Carro usado para táxi, ou seja, um carro que gere receita para você. Porque um carro de uso particular, ele é passivo. Você vai pagar o IPVA todo ano, você vai pagar seguro todo ano, você vai pagar manutenção dele, tá? Você só vai ter despesa. Ah, mas ele me dá conforto, não é uma coisa subjetiva. Você não ganha dinheiro com esse conforto, tá bom? Agora, se você tem um carro para alugar, mesmo que você não dirija, olha só, você não precisa ser o motorista do Uber, tá? Quem usa o carro para fazer Uber dirigindo é um ativo. Quem compra o carro e aluga para outra pessoa fazer Uber também é um ativo, porque gera renda, tá certo? Então, ativo é alguma coisa que gera renda. E passivo é alguma coisa que gera despesa. Aqui, ó, financiamento. Você tem um imóvel próprio que você alugou, ele está te gerando uma renda. Mesmo se você estiver pagando financiamento, você aluga, o aluguel abate o financiamento, parte do financiamento. Então, é um ativo. Agora, quando você financia um apartamento, é um passivo, porque você vai ter despesa todo mês em pagar esse financiamento, né, para poder obter o apartamento. Empréstimo também é um passivo, porque é um dinheiro que gera juros, você tem que pagar não só o valor que você pegou emprestado, como os juros desse empréstimo, que geralmente são bem altos. Tá? Então, passivo é alguma coisa que você procura evitar ao máximo, e ativo, ao contrário, é alguma coisa que você deve sempre estar buscando. Tá? E é importante ter essa mentalidade. A gente vai discutir mais sobre isso. Então, tudo que gera dinheiro, ativo. O contrário, passivo. Tá? Então, um é inverso do outro. A gente vai buscar sempre ativos. Porque no futuro, quanto mais ativos você tiver, mais renda passiva você tem, ou seja, uma renda que você recebe sem trabalhar. Tá? Então, naquele caso que eu estava falando do Uber, imagina que você compra um carro e coloca para alugar. Com a renda que você tem, vamos supor que você compra um segundo carro, então agora você tem duas rendas. Aí compra um terceiro, você passa a ter três rendas, sem você trabalhar. Alguém está trabalhando e te pagando o aluguel. Então, isso é uma renda passiva. Isso daí te gera uma aposentadoria, dependendo de quanto seja a sua despesa. Então, talvez o aluguel de um carro só já baixa para você se aposentar, ter sua despesa mínima aí. Aí cada um tem sua despesa, sua necessidade, tá bom? Quer ter mais? Então aluga mais carro. Compra mais carro, aluga mais carro. Pode ser também apartamento, tem gente que faz isso. A Bruna, por exemplo, a professora Bruna, ela participa de leilão de imóveis, então ela compra um imóvel mais barato e aluga, ou revende mais caro depois.
tá? Mas como a nossa ideia é uma renda para aposentadoria, não é especular, não é ganhar com lucro, então, quanto mais apartamentos você conseguir ter, quanto mais renda você tem. Tá? Eu vou tomar licença aqui para contar até a história de um rapaz que eu conheci no carnaval em Guarapari. Né? Eu fui passar o carnaval em Guarapari e não tinha vaga no apartamento que eu fiquei. Então, eu aluguei um terreno baldio, né? Eu botava o carro lá e tinha que ele tomava conta, tá certo? Ele tomava conta lá do terreno. Aí eu puxei conversa com ele, né? Falei, pô, bacana, você trabalhando no carnaval, né? Todo mundo curtindo você trabalhando. E ele falou, estou fazendo um extra, na verdade eu tenho um emprego, eu estou trabalhando durante o carnaval para ganhar um a mais. Aí eu soube também que ele tinha já 23 anos e já tinha uma casa. Eu não sei se a casa é pequena, se é grande, quanto vale, mas ele falou que já tinha uma casa. Como ele casou jovem, e a esposa dele tinha uma casa, então ele alugou a casa dele. Que a ideia era comprar, né, construir outra casa para poder alugar e assim seguir. Puxa vida, né? Vou falar de novo, não sei o tamanho da casa, quanto que é o aluguel, mas ele com 23 anos já tem uma casa alugada e uma outra própria, né? Eu morava lá com a esposa, tomara que esse casamento dure bastante, então ele já tem casa e uma alugada, e já pensando em construir outros. Ou seja, com 30 anos, talvez o cara já está aposentado, levando em conta que a maior parte das pessoas no Brasil, cerca de 60%, se aposenta com um salário mínimo. Então, pelo menos isso daí já teria. Entendeu? Qual a ideia da renda passiva? Então, ele aproveita, está jovem, trabalha, podia estar gastando tudo no carnaval, por exemplo. É a opção dele. Não, eu quero guardar. Até porque tem família, então ele vai investir com a família, né? E guardando também dinheiro. Foi bacana. Então, o que eu falei, não precisa só juntar dinheiro e guardar, mas você ter também ideia de guardar um percentual, 10%, 20%, quando você conseguir guardar quanto mais melhor, né? Tem seu lazer, tem sua vida, paga as contas também, que viver custa dinheiro, mas pensar também sempre em guardar um pouco para o futuro. Ah, mas hoje eu ganho pouco. Não importa, mas você pensa fazer isso, guardar, por exemplo, R$ 50, vai. R$ 50. No ano, dá R$ 600. Em 10 anos, por baixo, né? Tem que levar em conta que esse dinheiro aplicado vai rendendo juros, né? E você vai ter muito mais, mas 10 anos depois você tem R$ 6.000, né? Isso para R$ 50 por mês. Se você quiser ter mais, se botar R$ 100, você vai ter o dobro. E assim vai. Então, essa é a ideia do investimento. Mas, na verdade, estou falando só quando você está guardando. A ideia é que você vai ter juros em cima de juros, ou seja, quanto mais você investe, mais juros tem e mais você ganha. Pensa no banco, né? Que você fica devendo e o juros te mata. Uma dívida de R$ 1.000, você vai ver, chega a 10, 20, R$ 30.000 por causa dos juros aí com o passar do tempo, que é juros em cima de juros. A ideia da renda passiva é você usar isso a seu favor. Você aplicar dinheiro e ter rendimento nessa aplicação e você reinvestir esse rendimento criando uma bola de neve positiva. Você tem um investimento que multiplique, tá? Mas vamos lá, vamos continuar falando aqui mais. Ah, sim. Então, aqui, ó, por exemplo, quanto mais ações você possui, maior seu ativo. Tá? Então, aqui, preço importa. É porque muitas pessoas discutem, compra boas ações e não precisa se preocupar com o preço da ação. Não precisa. Preço importa. Tá? Então, quanto mais barato você compra uma ação, mais ações você pode comprar. Por isso que o momento, por exemplo, agora é propício. Tá? Eu até, mais à frente, eu vou colocar isso daí, quando a gente for estudar a mentalidade do investidor, que é o próximo encontro nosso, segunda que vem. E Jesse Livermore, eu estou lendo um livro dele agora, foi um grande especulador, que não é a estratégia que a gente usa, mas eu estou lendo o livro dele, já li livro de outros especuladores, o máximo que eu posso eu leio. Né? Quanto mais aprende, melhor. E aí ele fala uma coisa bem interessante quanto a isso daí, né? Que ele viu várias pessoas perdendo dinheiro. Ele mesmo perdeu dinheiro, mas ele fala, nunca botei culpa no mercado, eu perdi porque eu não tinha estudado o suficiente, eu não conhecia direito o mercado, eu perdi para aprender. Né? Então, no caso, a ação de dividendo é melhor ainda, porque você não especula, você não compra esperando ela valorizar, você não tenta acertar quando que ela vai valorizar ou quando ela vai desvalorizar para lucrar com isso. Simplesmente você acumula.
E todo ano você recebe dividendo, estão lembrados? Ações que pagam dividendo. O que é o dividendo mesmo? É a participação no lucro. Então, quando uma empresa é consolidada, ela é lucrativa e, consequentemente, todo ano ela reparte parte do lucro dela. Esses são os dividendos. Tá? Isso é uma renda passiva. Então, você, sem trabalhar, você vai receber pelas ações que você tem. Por isso, quanto mais ações você possui, mais você vai receber, maior vai ser seu ativo. Tá bom? Quando se reinveste os dividendos, que eu estou falando para vocês, aumenta o seu ativo. Ou seja, você podia ter 1.000 ações, tá? Recebe o dividendo dessas 1.000 ações e gasta. Você pode ter 1.000 ações e, por exemplo, compra mais 10 ações com o dividendo que você recebeu, por exemplo. Então, no próximo ano, você não vai receber mais em cima de 1.000 ações, você vai receber em cima de 1.010. Então, você vai receber mais dividendo. Aí você compra mais ações. Vamos supor que dê para comprar mais 10 ações aí, só para dar um exemplo. Aí você passa a ter o quê? Mais 20 ações, né? Você tinha mais 10, agora passa a ter mais 20. No próximo ano, você vai fazer o quê? Vai receber mais dividendo, e assim você vai criando uma bola de neve positiva, cada vez recebendo mais, tá bom? O Luiz Barsi, que é um bilionário, ele é de família muito pobre, ele morou em Cortiço quando ele era criança, né? O pai dele morreu, ele era jovem, a mãe, né, dificuldade de criar vários filhos, e trabalhou de engraxate, vendeu jornal, enfim, já é bilionário. E ele é o pai no Brasil da estratégia de dividendos, investir em dividendos. Tem vários vídeos dele no YouTube, e recomendo vocês assistirem. Eu vou colocar lá no grupo depois um vídeo dele, pelo menos, ele falando dessa estratégia de dividendos. E ele fala que chega uma hora que você recebe tanto dinheiro que você não tem nem como gastar. Então, vai fazendo isso daí, né? Ele fez durante 8 anos, se não me engano. Por 8 anos ele se aposentou. Ele já tinha renda para pagar todas as despesas dele. Só que ele continuou, né? Ele faz até hoje. Mais de 50 anos que ele investe na Bolsa, em ações de dividendos, e ele tem uma fortuna de 1,4 bilhões de reais. Ele ganha milhões de reais por mês, para vocês terem uma ideia. Ele falou, não tem nem onde gastar tanto dinheiro, ele recompra ação. Ele tem uma vida razoável, né? E ele vai e recompra mais ações, vai recomprando mais ações, por isso que ele tem um patrimônio tão grande. Bom, então vamos lá. Alguma dúvida aí por enquanto? Se tiver dúvida aí, pode em qualquer momento apontar aí, no bate-papo aí que a gente responde. Vamos continuar então. Aqui, na verdade, é só para a gente trocar uma ideia. Eu procurei na internet, né, pesquisei e peguei alguns pontos aqui, né? Então, por exemplo, tarifas bancárias, né? Quanto menos você puder pagar, melhor, que taxas, né? As taxas são uma renda passiva, elas são custo, tá? Aqui, juros do cartão, pelo amor de Deus, não tem problema você ter cartão de crédito, tem gente que nem tem gente que não consegue pagar a fatura do cartão, se empolga, gasta mais do que pode, e isso aqui é um suicídio, cara. O juros do cartão é altíssimo, coisa, sei lá, 1.000% ao ano, é impagável. Tá? Então, você nunca deve entrar nos juros do cartão. Tá? Eu conheço pessoas, infelizmente, que são falidas. A dívida delas, a pessoa ganha um salário mínimo e deve 20 mil reais de cartão, porque fez chegou no limite, aí fez outro cartão para cobrir o gasto do anterior, foi uma bagunça. Então, por isso que a ideia desse encontro nosso é falar que você não pode gastar mais do que você ganha. Isso é o princípio básico. Tá? Tem gente que paga consultoria para ouvir isso, é impressionante. Você pode ver na Gazeta, por exemplo, periodicamente tem alguma entrevista com algum consultor financeiro. Né? A pessoa, estou devendo, está complicado. Aí ele, vamos aqui, vamos conversar para a gente reduzir essas despesas, você não pode gastar mais do que você ganha. Eu fico até com vergonha, cara. Isso é coisa óbvia, mas existe isso. Tem pessoas que têm que ouvir o óbvio. Então, não tem problema se eu usar cartão, não. Eu tenho 3 cartões, só que eu nunca fico devendo. Então, é só você saber se controlar, tá certo? Eu acumulo pontos, com esses pontos eu obtenho desconto na fatura, todo ano. Não é grandes coisas, né? Já foi melhor, né? Mas a inflação foi desvalorizando tanto esses descontos,
Mas alguma coisinha aí, ó, uma vez por ano, quando chega janeiro assim, eu pego todos os pontos que eu acumulei e troco um desconto na fatura. Então, para mim, é vantajoso. Eu não pago juros, como eu falei, eu gasto dentro do meu limite. Na verdade, eu gasto sempre menos do que eu posso. Tá certo? Eu saio, tenho vida, minha família tem vida social, só que eu me disciplino a ter sempre um dinheiro para poder investir. Tá? Então, há muitos anos eu gasto menos do que eu ganho para poder ter uma sobra. Até se tiver algum imprevisto, eu tenho uma margem de segurança para não me deixar apertado. Tá? É que fala de fast food, né? Você comer de vez em quando eu como, por exemplo, fast food. Eu adoro hambúrguer. Chega final de semana, eu sempre peço hambúrguer. Tá? Uma vez, pelo menos, no final de semana, no sábado, por exemplo. Né? Ficar comendo também muita comida de rua não é muito legal para a saúde. Mas de vez em quando não tem problema. Então, de vez em quando também isso aqui não se torna um problema. Agora, você comer sempre comida de rua, é muito mais caro que você comer em casa, é muito menos saudável. Tá? Então, o problema para mim está nisso aí. A questão de vício aqui, eu particularmente não fumo, acho que faz mal para a saúde, um dinheiro realmente que eu não vejo necessidade. Não sei também se isso aqui é o maior problema não, tá? Para a pessoa, em termos de despesa, mas com certeza é um dinheiro desnecessário. Jogo, por exemplo, para as pessoas jogam e perdem, né? Então, os grandes vencedores eles jogam para ganhar. Se eles não ganham, eles mudam de jogo. Mas muitas pessoas, infelizmente, são viciadas em jogo. Bebida, então, não se fala, tá certo? E aí e droga, então, é pior, né? Porque o custo é altíssimo. Mesmo você crack, né? Que são R$10, R$5 uma pedra, é relativamente barato. Só que a pessoa que é drogada, ela quer consumir direto, né? Ela não para. Eu já vi pessoas ricas que praticamente faliram, porque quer mais, quer mais, quer mais. E isso é um problema muito sério. Então, esse é um maior perigo. Quando eu falo que você está mostrando um cigarro aqui, é por isso que eu falei que não, às vezes não é o maior problema de despesa, mas aí pensando em outros vícios igual a droga mesmo, a droga ilícita, né? Cocaína, crack, aí já é uma despesa bem alta. Eu já conheci, como eu falei, pessoas ricas, desde pessoa pobre até pessoas ricas que faliram, porque saía numa noite e gastava R$10.000. Pô, caramba, você gastando numa noite R$10.000, você tem que ganhar muita grana. Aí a pessoa que ganha muita grana, ela gastava todo dia R$10.000. Aí, putz, enfim, quanto mais você tem, mais você gasta. Tá? Aqui, academia que você não vai. Na verdade, tudo que você paga e não usa é um desperdício, né? Igual você colocar comida mais no prato, no self-service também, é desperdício desnecessário. Né? A academia está em investimento. Você indo, obviamente, você vai ter mais saúde, consome menos remédio, né? Vai menos ao médico. Então, tem mais saúde, é até uma economia, um investimento para mim. Agora, você não indo é o desperdício, todo desperdício é condenável, tá certo? E aí também, até no encontro passado, na turma 2, né, tinha um senhor, meu amigo Zé Moraes, lá de Santos, ele falou, eu faço academia aqui de graça, aqui no meu bairro, né, projeto da prefeitura, foi ótimo, então tem isso aí, parabéns. Passeio, por exemplo, tem muito passeio que você pode fazer barato. E a Pedra da Cebola, por exemplo, faz um piquenique, né, dá uma volta na praia, e a praia mesmo. Praia é uma diversão relativamente barata, cinema, ou junta com os amigos, aí, ó, assiste o filme junto, faz uma pipoca, toma um suco junto aí. Então, é o que eu falei, não é você deixar de viver, mas você pode racionalizar suas despesas, né? Aqui, empréstimo está dentro de juros de cartão e juros de banco, né? Existem empréstimos que são positivos, né? Quando você vai investir em alguma coisa que vai te pagar mais do que você vai pagar no empréstimo. Então, empresas, por exemplo, tem empresas que fazem empréstimo, porque elas conseguem lucrar mais do que elas vão pagar pelo empréstimo. Fora isso daí, esqueça. Tá? Tem horas, às vezes, que a gente precisa, eu já fiz empréstimo, tem hora que você precisa, você passa algum aperto, mas tem que ser exceção. Por isso é importante também você pensar em investir e pensar em sempre ter uma reserva. Tá? O que é uma reserva? Um dinheiro guardado, aplicado em renda fixa, só para você ter disposição. Tá? Renda fixa não é o melhor investimento, né? Senão eu falaria para você investir em renda fixa, não em ações, mas é um dinheiro que você pode sacar rápido. Se você precisar amanhã, você já saca e não te dá um ganho muito grande, mas também não tem grande perda.
Então, por isso, por uma reserva de emergência, né? Você tem, por exemplo, aí sua geladeira pifou, e aí você não está com dinheiro na hora, então você pega lá da tua reserva de emergência, tá certo? Para, por exemplo, período de pandemia aí, porque sempre se indicou você ter 6 meses do seu salário guardado, por exemplo, você ficar desempregado, você poder se virar. Só que com a pandemia, eu acho que você tem que pensar em ter pelo menos um ano de despesa, né? Sua guardada, aplicada numa renda fixa. E ainda é importante também você ter um dinheiro guardado em renda fixa para oportunidade, né? Não é só pensar em tragédia. Mas imagina só, aparece aí a oportunidade de você comprar um imóvel, né? E pô, você precisa de um dia de entrada, está muito barato, uma oportunidade assim, uma barganha, uma pechincha, você pode ganhar dinheiro com isso. Você tem que ter algum dinheiro para dar uma entrada, para negociar, né? Tem um ditado no mercado financeiro: dinheiro é rei, né? Quem tem dinheiro na mão consegue grandes oportunidades. Até mesmo naquela da Bolsa. Imagina quando a Bolsa caindo, na pandemia, ações aí que chegaram a cair 50%. Você com dinheiro vai lá e compra, entendeu? E depois essas ações se recuperaram. Elas voltaram 50%. Então, de cara, você ganharia 50%. Tá? Eu, durante a pandemia, tinha ação de uma locadora de carro chamada Movida. Ela estava 7,50 mais ou menos, numa sexta-feira. Aí eu comprei. Na segunda-feira, ela já subiu para R$ 9. E foi subindo, subindo, chegou a R$ 21. Então, quase aí 200% de lucro, né, em cima em menos de um ano. Tá? Então, isso daí você ter dinheiro e aproveitar a oportunidade. Tá? Aí eu vendi depois essas ações e comprei ações de dividendo, porque Movida, locadora, a gente vai ver depois, ela não é do ramo que paga dividendos. Então, eu só aproveitei mesmo para fazer o que a gente fala um trader, né? Comprei para esperar valorizar, vendi, peguei essa diferença que eu ganhei e comprei mais ações de dividendo. Bom, então aqui vamos ver mais. Aqui outro que eu peguei na internet também. Aí aqui assinaturas automáticas, tarifas bancárias, tudo isso aqui você pode racionalizar, né? Então você vai assinar o que realmente você usar. Legal você ter uma assinatura aí do Netflix, ou Amazon, ou HBO. É um lazer relativamente barato. Você paga aí R$ 15 por mês, dependendo da assinatura, e você tem vários filmes que você pode assistir, acho que isso compensa. Tá? Mas aí você ter assinatura que você não usa, ou ter várias assinaturas, começa a comprometer teu orçamento, você tem que lembrar que todo mês você vai pagar, né? Então aí eu já acho que é problemático. Tarifa bancária já falamos, você pode racionalizar o máximo possível. Hoje tem muito banco, inclusive, aí, digital, que nem cobra tarifa. Então, isso aí você pode driblar facilmente. Querer viver um padrão de vida acima do seu, isso aqui é complicado. Esse próprio Jesse Livermore que eu falei foi o maior especulador de todos os tempos aí, um dos maiores, né? Tem grandes especuladores aí no mundo, mas foi talvez o primeiro grande especulador. Ele mesmo fala no livro dele, que falei com vocês que eu estou lendo, né? Eu já li um livro que falava sobre ele, que é sobre a quebra da Bolsa, né, em 29, mas eu estou lendo agora um livro que ele escreveu, Memórias de um Especulador. E ele fala que uma das coisas que atrapalhou é que ele ganhava muito dinheiro, só que ele gastava muito dinheiro também, então ele tinha que cada vez ganhar mais, mas não deu, né? Aí ele chegou a falir 3 vezes, e da última vez ele, infelizmente, tirou até a própria vida aí, há 50 anos, mais ou menos, de idade. Um jovem, né? Multa por atraso, né? É igual a fatura do cartão. Não tem problema você ter cartão, contanto que você pague em dia. Isso aqui é um dinheiro desnecessário, pagar multa, né? Desperdício, todo desperdício é ruim, né? E aí, aqui, na verdade, é a racionalização da energia elétrica. Por exemplo, o chuveiro é 30% da conta de energia, mais ou menos. Então, é você ligar o chuveiro, se molhar, fechar, se ensaboar, por exemplo, depois ligar só para tirar o sabão. Então, você economiza água e energia. Então, aqui vai mais um estilo de vida, né? Você economizar dessa maneira. Juntar roupa para poder passar. Ou tem roupa que não precisa nem passar, às vezes. Você usa um bom amaciante, depois deixa só esticada no cabide e já pode usar depois. Então, você economiza bastante. Então, é o que eu falei com vocês, não é deixar de viver, mas é ter inteligência em como viver.
comprar por impulso, né? E aqui já tem um problema até de compulsão, né? E tem pessoas que compram sem necessidade. Eu conheço uma pessoa, uma mulher que ela tem tanta roupa na casa dela, que ela tem roupa que ela não usa, que às vezes chega alguém assim, ela tira do armário e dá para a pessoa, toma aí para você essa blusa de presente, coisa que ela comprou e nunca usou, cara. Assim, impressionante, ela vive sempre com a corda no pescoço. Pede ajuda para um familiar, para outro, ela trabalha, né? Tem a renda dela, mas ela gasta mais, é um exemplo de que gasta mais do que pode, ela só quer ir em salão de luxo, ela só quer comprar roupa cara e compra por impulso. Então, essa matemática não fecha, tá bom? Essa pessoa já chegou a separar já 2 vezes, já acabou o casamento. Os maridos dela falaram que não aguenta, essa pessoa gasta demais, não dá para aguentar. É triste, né? Mas é um caso real. Então, na verdade, é você, uma regra, uma técnica, na verdade, que eu passo para vocês. Quando forem comprar, é bom comprar, é legal, tá? Mas com racionalidade, né? É muito bacana e ajuda a economia tem que se movimentar, mas você tem que ter inteligência. Tá? Então, a primeira coisa é, realmente eu preciso? Nunca compra de primeira. Viu alguma coisa na loja, o vendedor ele já sabe que vai te vender por empolgação, por isso que ele vai insistir, ele vai fazer de tudo para você levar. Então, você não, depois eu volto aqui. É o tempo de você pensar e ver se realmente você precisa. Pondera, não, realmente eu preciso, vai lá e compra. Caso contrário, não. 90% das vezes você não vai comprar, isso eu já te adianto. Como eu falei, é uma técnica, inclusive, dos vendedores, eles fazerem de tudo para você levar na hora, que eles sabem disso. Né? Que a maior parte das compras é por impulso, tá certo? Outra coisa também, quando você entra no supermercado, olha para a parte de baixo das prateleiras. Na parte de cima, eles colocam o que é mais caro, o que está vencendo, o que é ruim para você. Porque as pessoas são acomodadas, né? Então já chega assim, já olha pela prateleira, vai lá e pega o que está mais fácil. Não, olha embaixo. Tá? Segue essa dica aí, porque os donos de supermercado, eles contratam empresas, donos de loja, tá? Eles contratam especialistas de colocar as vitrines, por exemplo, de uma loja, de maneira que você consuma. Por isso que eles não colocam preço. É contra a lei, devia colocar o preço dos produtos. Mas não coloca só para você entrar, para o vendedor te abordar e tentar te convencer a levar. Tá certo? Então, sabendo que isso é o jogo, você se prepara para o jogo, só isso. Tá? Eles estão fazendo o papel deles, você faz o seu. Ter informação e não comprar por impulso. Tá? Aqui, uma citação de Mokichi Okada, né? Lá nos anos 40 ainda, meados dos anos 40. O soldado não pode ver como se fosse general, ou seja, você não pode ter um estilo de vida acima do que você pode bancar. Né? Na verdade, o correto é você viver até um pouco menos do seu padrão de vida. Então, você ganha 100, gasta 80, 20 você guarda, tá certo? O ideal seria alguma coisa desse tipo aí. Cada um cria seu máximo. Eu já tive condição de guardar 50% do meu salário. Né? Então, eu investi, foi quando eu consegui comprar meu apartamento, né? Porque da minha despesa, 50% eu conseguia bancar do que eu ganhava, e o restante eu guardava, tá certo? Segundo o levantamento feito pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o brasileiro gasta, em média, um salário mínimo por ano com pagamento de tarifas bancárias, tá bom? Esses dados aqui são de 2017, mais ou menos, são recentes, né? Até coloquei a charge aqui, você tirando aí, gastando a fortuna com tarifa. Mas, como já falei, tem os bancos digitais que cobram menos tarifa. Até, vamos ser sinceros, até os bancos tradicionais, porque eu tenho uma conta na Caixa, né? Eu tenho conta na Caixa e no Sicoob. Né? E na Caixa, eu mesmo recebi um telefonema, né? Falou, se você quiser, você pode baixar mais ainda a sua tarifa, é só mudar para tal plano e tal, e assim eu fiz. E agora, praticamente tudo digital, você não tem necessidade. Antes, assim, você pagava um valor, R$ 20, que eu acho tinha até de R$ 50 tarifa, que você era para você poder emitir tantos cheques, para você fazer tantos saques. Hoje, com tudo eletrônico, você não tem necessidade, né, de gastar tanto. E exatamente, hoje eu tenho uma conta salário. Antes não podia também, né? Mas com essas vantagens todas que estão dando, eu não pago nada.
de conta e não pago nada, tá aí, porque, por exemplo, para fazer uma transferência, você pagava 7, 10 reais. Hoje, com o Pix, né? Até se não taxar, né? Se o governo não taxar igual está querendo. Então, a gente não paga nada. Então, é maravilhoso, cara. Eu adoro esse negócio de Pix. Você vai na hora que você paga, não precisa andar com dinheiro. Então, isso aí você racionaliza bastante seu gasto. Bom, então vamos lá. Os graves leilões são chuveiro elétrico, ar-condicionado, secadora de roupas, ferro de passar e geladeiras antigas. Tudo que é antigo gasta mais, tá? Inclusive o ar-condicionado. Então você, na verdade, investir para trocar teu ar é uma boa jogada. Mesma coisa a geladeira. E uma coisa interessante, o ar-condicionado ele foi melhorando com o tempo. Hoje ele consome muito menos energia do que uns anos atrás. Então, a ideia também é você procurar se informar, né, do que você está comprando e racionalizar também, que eu estou falando, não é deixar de ter as coisas. Mas tem gente que deixa o ar-condicionado ligado 24 horas. Será que realmente é necessário? Será que não dá para deixar menos tempo? Né? Será que não dá para eu colocar um ar que gaste menos? E a ideia da própria indústria está sendo forçada a fabricar cada vez ares que secam menos. A questão, por exemplo, do ferro de passar, então já falei, em vez de ficar passando pouca roupa, espera acumular e passa de vez, você gasta bem menos energia. Tá? Então, a questão do chuveiro também, gastar menos tempo, né, no banho, ser mais racional no banho, que é muito bom tomar banho, tá, gente? Por favor, mas você pode racionalizar isso daí, né? Gastar menos e com isso você economizar. E só para dar um exemplo, tá? Imagina que você economize R$ 20 na sua conta de luz. No final do ano são R$ 240 que você economiza. Imagina chegar no final do ano a gente dá R$ 240 na mão. Mas você imagina aí durante 10 anos, né, sem levar em conta o reajuste de energia que sempre vai ocorrer, você vai estar economizando R$ 2.400. Você está percebendo como que você impacta seu próprio futuro? Eu vou falar de novo, não é você deixar de usar. Mas, por exemplo, eu vou em muitos lugares, muitas casas, que as pessoas, tá no quarto, sai e deixa a luz acesa. Mas será que tem necessidade de ficar gastando energia? Parede tem medo de escuro? Então, são coisas bobas, básicas, que você para e refletir, né? Então, estou te dizendo, se reduzir R$ 20, seja da tua conta de luz, a conta vai dar 10 anos. 10 anos passa rápido, pô. Você vai ver muito mais de 10 anos, se Deus quiser. Vai ver 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos ainda. Você multiplica isso daí. Quanto que você vai estar lucrando? Levando em conta você aplicando ainda. Então, vai estar gerando rendimento. Tá? Então, é uma fortuna que você está jogando pela janela. Então, o encontro de hoje é para conscientizar sobre isso, sobre seus hábitos, como você pode mudá-los para melhor. Então, de novo, ninguém está falando para ficar no calor no verão, ninguém está falando para não tomar banho, pelo amor de Deus, toma banho, ninguém está falando para tomar banho frio. Quem já toma, parabéns, não gasta energia nenhuma. No verão, por exemplo, dá para encarar bem. Aqui em Vitória é quente. Não gosto, mesmo no verão eu gosto de tomar banho. Ok, então, só de você mudar a chave para o verão, você já está economizando uns 30% de energia em relação a deixar no inverno. Eu tenho conhecido que no verão toma banho em um chuveiro quentíssimo. Eu fico pensando, será que tem necessidade disso? Tá? Mas, enfim, pelo menos já desligar o chuveiro, ligar e desligar, né? Igual eu falei, se saboar, depois liga de novo para tirar o sabão, você já está economizando energia. Então, ajuda bastante. Já vale bem a pena já. Tá bom? Em um planejamento financeiro, provavelmente você vai encontrar uma série de gastos com telefone, internet, TV a cabo e demais serviços de assinatura, que inclusive são bons. Mas é o que eu falei com vocês, né? A gente pode procurar racionalizar. Então, hoje, por exemplo, quem não tem aí telefone celular, graças a Deus, praticamente todo mundo tem. E vale, às vezes, mais a pena se você pagar um plano de R$ 40 que você ficar colocando crédito. Tá bom? Então, é isso aí, você racionalizar. Né? Internet também, você pode procurar uma internet que seja um preço que caiba no seu bolso, que seja boa, né? Que é difícil, mas que caiba no seu bolso, ou que dê menos problema. Né?
TV a cabo também. Você fala, será que eu preciso ter TV a cabo ou com um serviço de streaming que resolve o meu problema? Mas muitas pessoas hoje não pagam TV a cabo. Elas têm streaming. Então, quando quer assistir um filme, bota lá na HBO, na Amazon, Netflix e por aí vai. E assiste muito YouTube. YouTube tem filme. Eu, de vez em quando, eu vou buscar um filme no YouTube, tem filme com boa qualidade, entendeu? Gratuito. Muita coisa, documentário, enfim. Você dribla bastante essa questão aí da TV a cabo. Acho que está diminuindo bastante até no Brasil, mas tem essa opção também. Eu gosto de TV a cabo, pega alguma que caiba no seu bolso. Então, hoje tem muitas opções aí de streaming, o próprio YouTube conjugando com isso, que te ajuda a reduzir bastante uma assinatura de uma TV a cabo, que geralmente eram bem caras. Eu já tive, mas tem muitos anos que eu não tenho, mas era bem cara a assinatura. Bom, e aí que eu estou falando, né? Você vai avaliar o que realmente vai ser necessário para você, dentro do que você pode pagar. Além de eliminar alguns, tente negociar uma redução das tarifas. Ah, isso aqui é legal, isso aqui estava no material que eu estava pesquisando na internet, tem a referência lá no final, né, da nossa apresentação. Mas essa questão, tentar negociar uma redução de tarifa. Eu tinha plano de celular, eu tenho plano de celular, né, tarifa fixa. E, pô, às vezes sobe, vai ficando muito caro. Olha, vou cancelar esse negócio aí. Tem algum plano que sirva para mim mais barato? Ah, não tem não, é só isso, então eu quero cancelar. Ah, se cancelar vai perder a linha, não sei o que lá, vou mandar te matar, vou matar a tua família. Eu tô brincando. Aí eles botam o modo terror e falam, não interessa, passa lá que eu quero cancelar. Quando chega na pessoa que vai cancelar, olha, o senhor não gostaria de um outro plano mais em conta? Minha filha deve ter isso desde o início. Aí me dá um plano lá, que volta mais ou menos ao valor que eu pagava. Aí passa um ano, sobe um pouco, sobe um pouco, aí é a mesma coisa, eu vou cancelar, aí vai, ó, tem outro plano aqui melhor. Com a internet aqui é a mesma coisa. Pagava a internet, aí pô, eu comecei a ver propaganda de outras internets mais barata. Aí liguei para lá, não, mas a gente está querendo te oferecer exatamente esse valor, que eu liguei para cancelar, né? Ela perguntou por quê? Eu falei, porque tem internet mais barata aqui no meu bairro, eu vou assinar. Ela, não, a gente cobra esse valor. Pô, então, obrigado, já está instalado aqui, está funcionando bem, cobra esse valor, então pode... Aí baixou, entendeu? E assim a gente vai se defendendo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, gasto com bebidas e alimentos comprometem cerca de 20% do orçamento. Então, aqui a charge. E veja, mastiga devagar, porque ainda tem 4 parcelas desse bicho a pagar. Né? Fazendo aqui a piada por causa do garoto aqui comendo carne. Tá bom? Então, a gente procura fazer o quê? Pesquisar. Isso aí, para tudo, a pesquisa continua sendo uma coisa muito importante. Tá? Porque a variação de preço é muito grande de lugar para lugar da mesma coisa. Isso é liberdade de mercado, cada um cobra o que quer. E a gente tem que se defender fazendo o quê? Procurando os melhores preços. Tá bom? Negociando preço, igual eu falei, questão da internet, do celular, para você poder se defender. Então, a alimentação a gente não pode deixar de comer, né? A gente pode, por exemplo, comer fruta da época, que é mais barato, mais saudável, tá certo? A gente pode, como eu falei, pesquisar preço, né? Muitas vezes você tem marcas menos conhecidas que são boas também, tá? Tem a mesma qualidade. Quando eles chegam no mercado, geralmente eles chegam com um preço mais barato para ganhar mercado, são produtos bons, a gente pega para provar. Se não for bom, deixa para lá. Eu sempre provo coisa nova, que eu sou acostumado a comer, eu sempre provo. E às vezes, muitas vezes eu consigo um produto que está mais barato e que é bom. Aí eu substituo daquele que eu normalmente consumo. E assim a gente vai tentando se defender dos preços que realmente estão muito altos. Então, aqui, 20% do orçamento, bebida e alimento, alguma coisa que vale a pena a atenção. Assim como energia elétrica, 30%. Esse já tem 50% aí do orçamento. Né? Aqui, dicas para economizar dentro de casa, evitar deixar a lâmpada acesa, usar até passar roupa quando necessário, acumular roupa, né? Já falei. Tomar banhos rápidos, já falei. Tome cuidado com o que está ligado na eletricidade, com eletrodomésticos que não estão em uso, mas ligados, gastando energia. Aqui, você deixa na televisão, tem aquela luzinha que fica ligada, né? Chama stand-by aquela luzinha. Então, você tira a tomada, a televisão está ligada. Você não vai usar, tira a tomada. Você vai para a escola, você está estudando, você não vai assistir televisão, deixa fora da tomada. Vai dormir, tira da tomada. Tá? Então, ali, não gasta muito, mas gasta.
Então, ao final do mês, é como se tivesse uma lâmpada ligada à toa. E você economiza fazendo isso. Tá? Que usar a máquina de lavar com volume maior de roupa, né? Ela gasta energia, então você coloca o máximo de roupa que ela pode suportar, para você lavar menos vezes, gasta menos energia, menos material também. Tá? Avaliar a forma alternativa de renda para ter recurso extra reforçando o orçamento da família. Isso aqui é uma opção. Tem pessoas que fazem extra, né? Faz um bolo para vender, tem gente que tem habilidade não só para cozinhar, como para vender, que vender não é fácil. Então tá dando opções aí de também se ter renda extra, tá bom? Ou você tem pessoas que trabalham e traz aí 1 hora extra, 2 horas extra, ou sai do trabalho, vai fazer um outro trabalho para fazer uma renda extra, como por exemplo, quem trabalha em academia, então dá personal no horário que não está na academia. Então, na própria academia conhece aluno que quer pagar um personal e fala, meu trabalho é tal horário, eu posso depois. Aí faz o personal para a pessoa que contratou, faz um extra. Tá? E por aí vai. Então, pessoas, por exemplo, que no trabalho leva lanche, então leva e vende, às vezes, para um colega que quer comprar e tal, tá bom? Então, isso daí acontece também. Tem gente que tem esse empreendedorismo que é bacana e gera uma renda extra, tá certo? O Kaique lá da metalurgia, ele leva sanduíche, leva doce, sanduíche artesanal e vende para os colegas, ele vende bastante, então está fazendo isso aqui, renda extra, tá? Na alimentação dentro do lar, o cardápio deve ser planejado e dar preferência para frutos, legumes e verduras que são mais baratos, quer dizer, que estão na época. Então, se é época de manga, a manga está com preço acessível, está fresquinho, você vai consumir manga. Fala, eu quero comer morango sempre. Não, você vai pagar mais caro, já é fora de época, tá bom? Ter uma reserva de emergência. Então, já falei sobre isso, né? Não comprar alimentos em excesso, isso evita desperdício. Sim, por isso que falou aqui a questão do planejamento. Tá? A gente vai falar mais sobre isso. Então, 8 maneiras de economizar no supermercado. Prepare uma lista de compra para você ser racional, comprar realmente o que precisa. Tá? E até para não esquecer coisa, tem que voltar depois lá. Defina um valor máximo. Isso aqui está dentro do orçamento, né? Você saber quanto você pode gastar com qualquer coisa que você vai comprar durante o mês. Dentro do que você ganha, quanto você pode gastar. Aqui faça compras mensais, não necessariamente, você pode comprar semanalmente também, não tem problema não. Compare preços, sempre, de tudo. A diferença é muito grande de preço. Não vá às compras com fome ou cansado, porque isso pode induzir a comprar mais comida, entendeu? Use uma calculadora, não necessariamente, se souber o preço já com a prática, não precisa ter a calculadora. Questione promoções, isso aqui é interessante. Você tem que estar sempre sabendo o preço das coisas, porque tem falsas promoções, o cara bota coisa na promoção. Eu mesmo, eu consumo whey protein. Então, hoje mesmo eu estava pesquisando, sei lá, Drogazil, promoção, saiu propaganda no Instagram. Aí eu fui olhar, pô, os preços que eu vi, cara, a promoção, cada 30% de promoção, o negócio continuava caro. Eu falei, não, obrigado. Eu olho só por obrigação mesmo, só para desencargo de consciência. Tá? Ou tem alguma coisa que está na promoção, eu vou olhar o rótulo, é coisa ruim. Né? Tá com má qualidade. Eu falei, não, isso aqui é muito ruim, não vou comprar isso não. Mas é sempre importante ver. Aí já pelo outro lado, eu também compro creatina. Todo mês eu compro creatina. Aí tinha uma promoção de 1 quilo da FTW. Falei, opa, esse preço realmente está bom, eu comprei. Tá? Então, sempre está pesquisando, sempre está olhando, mas para isso você tem que saber o que? O preço. Quanto que realmente vale o que você está comprando. Para ações, vocês vão ver que é a mesma coisa. Quando uma ação está cara ou barata, você tem que comprar barata. Já falei sobre isso, preço importa. Ao contrário que muitos influenciadores aí digitais falam, que preço não importa. Sim, sempre preço importa. A coisa é boa ou ruim, depende do preço que você está pagando por ela, tá bom? Evite levar crianças. Aqui não é preconceito com criança, não. É porque, geralmente, a criança ela empolga, né? A criança primeiro quer levar tudo, e viu na frente. Aí, se você for ceder, você vai comprar tudo. E vai ter o quê? No final, até desperdício. Né? Porque a criança fala, não quero comer, comi, não gostei. Você não pediu para comprar isso daí? Porque eu pedi, mas não quero mais. E você vai ter despesa à toa. Então, aqui a questão da lista é exatamente o inverso de levar a criança, que aqui você vai programar o que realmente é necessário. Pode e deve colocar uma graça aí para um irmãozinho, com um filho, com um sobrinho, com um amiguinho, um namorado, com a namorada, quem você quiser. Mas na lista você racionaliza. Porque a lista está o quê?
já está definido o valor máximo que você pode gastar, você já planejou, você pensou se realmente você pode comprar aquilo. Comprar na empolgação é complicado. Aliás, tudo que você faz sem racionalidade, geralmente você paga um preço alto depois. Além da doença, a causa da pobreza são as dívidas. Então, aqui também outro pensamento do Okada. O Mukichi Okada, quem tiver a oportunidade de ler a biografia dele, ele foi um dos homens mais ricos do Japão e ele faliu com a quebra da Bolsa de 1929. Né? Ficou pobre, literalmente pobre. E depois ele conseguiu se reerguer. Nesse período que ele quebrou, ele ficou cerca de 20 anos endividado. Ele perdeu tudo e ainda ficou devendo. Ele demorou 20 anos para pagar. E ele fala que uma das maiores torturas da vida dele foram as dívidas. Né? Ele sabia que devia e não teve condição naquele momento de pagar. Depois de 20 anos ele pagou, conseguiu se reerguer, ficou rico de novo, morreu rico. Tá? Não precisa ficar triste, não, que ele morreu muito bem, obrigado. Foi um grande empreendedor, tá certo? Mas na primeira vez que ele quebrou, ele fala disso daí. Então ele escreveu muito sobre evitar dívida. Agora, uma dívida passiva, uma dívida que te come o orçamento, porque nós já falamos que você investir, ele também fala, tem escrito dele que ele fala, o que eu já falei para vocês. Tem dívida que vale a pena. Então você vê um apartamento que vale 100 mil reais, ele está por 60 mil, o cara está tendo que vender rápido, quer viajar logo, então bota o preço baixo para vender rápido. Tá? Você não tem os 60 mil, mas você vai lá, você conhece o cara, conversa, não, tudo bem. Você pega o apartamento, depois você me paga. Aí você está fazendo uma dívida. Só que você pegando alguma coisa que vale 100 por 60, vale a pena. Então você encara uma dívida que é totalmente não tão arriscada. Porque você vender por 80 esse apartamento que vale 100, você ainda está ganhando 20. Entendeu? Então tem dívida que vale a pena. Ou igual eu falei, você vai começar um negócio. Você vai pegar, vou vender churrasquinho na praça. Aí o carrinho custa 3 mil reais. Mas aí você faz seus cálculos, você vai pegar esse dinheiro emprestado, mas você vai ganhar por mês 4 mil reais. Pô, praticamente no primeiro mês você já pagou o carrinho. Estou dando um exemplo, né? Não sei se é valor esse, nunca fiz esse cálculo aí. Mas então vale a pena. É uma dívida que vale a pena, que rapidamente você vai pagar e depois só o restante é lucro que você vai ter. Tá certo? Agora, dívida que não gera dinheiro, fuja. Como economizar? Então, já começamos a conversar bastante coisa sobre isso, mas vamos adentrar em algumas outras dicas aí. Fazer comida em casa pode economizar até 50% em suas refeições. Então, eu já levei várias vezes marmita para o trabalho. Atualmente, eu levo lanche. Não, até agora, que agora à tarde até estou mais tranquilo. Eu ficava direto nisso à tarde, estou ficando agora só quarta-feira para tirar dúvida, né? Mas antes que eu ficava terça e quarta, eu levava lanche, levava um sanduíche natural, levava suco, tá? Então lanchava. Aí depois eu na cantina comia uma salada de frutas mais tarde, né? Que lá para as 4h30 eu lanchava. Aí depois lá para 6h, 6h30, aí eu lanchava de novo para depois ficar até às 10h. Né? Então eu comprava só a salada de fruta. Eu levava, eu economizava bastante. Né? E além de comer alguma coisa mais saudável, né? Eu levava lá o sanduíche natural, levava um suco natural, aí evitava de comer produto industrializado que impacta mais a saúde, né? Faz mal à saúde. Bom, aqui a questão das crianças, que eu já falei que não é preconceito com a criança, mas para evitar de ter que comprar por impulso. A questão também, tem pessoas que pagam faxineira, beleza, agora eu particularmente não tenho faxineira, eu mesmo faço faxina na minha casa e economizo não só não pagando a faxineira, mas eu economizo também com material de limpeza, é impressionante. Eu gastei 30% do que eu gastava com material de limpeza quando tinha faxineira. E, geralmente elas desperdiçavam bastante produto de limpeza e tudo. Eu limpo direitinho, tá, gente? Não deixo a casa suja, não. Eu sou caprichoso, eu sou chato para limpar. É que eu dispensava muito mesmo, né? Que eu não uso produto de limpeza, eu uso bastante. Tá certo? Até cheirinho. O meu banheiro fica cheiroso. Eu passo, eu limpo com detergente, cloro. Depois ainda de eu limpar tudo, eu passo aí no cheirinho, esfrego, tá certo? Então, mas mesmo assim eu gasto menos, não só com a diária, mas também com produto de limpeza. Então, eu ajusto durante a semana, períodos que eu esteja em casa, já reservo para isso aí, vou fazendo aos poucos a faxina.
tá? São sugestões, cada um faz o que quer da vida. Estou mostrando que existem prerrogativas de se economizar. Tem gente que fala comigo, não, eu não gosto de cozinhar, então eu como na rua mesmo, é mais barato. Não é mais barato, não, é bem mais caro. A pessoa fala assim, que ela não gosta de cozinhar, não quer, tem preguiça, é um direito da pessoa, tá? Mas eu estou aqui para mostrar sugestões de como você pode diminuir custo. Né? Eu mesmo, quando levava marmita para o trabalho, eu economizava um absurdo de dinheiro e levava a comida que eu queria comer. Né? Então, comia bem e gastava muito, muito menos. Aí você já faz o almoço, que já é a janta, já não tem problema para mim, almoçar e jantar a mesma coisa. Se bobear, se sobra o almoço, no outro dia a mesma coisa. Tá? Então, eu economizava bastante e comia bem. Mesma coisa, final de semana, eu faço alguma coisa para poder, diferente, para comer, e aquilo que eu faço é muito mais barato você sair comer na rua. Então eu saio também para poder passear e tal, levar a família para sair, só que eu economizo assim, absurdamente com restaurantes, de lanchonete, essas coisas. Bom, vamos ver mais aqui. Já falei, olhei o preço da parte de baixo, expliquei por quê, coloco os mais caros, os que estão vencendo na parte de cima. Planeje lazer e comida externa, dê preferência ao gratuito. Então, um piquenique, né? Como eu falei com vocês, pô, é agradável. Você marca aí com os amigos, com o namorado, com a namorada, vai à praia, né? Passa um dia na praia, faz uma farofada, vai a Pé da Cebola, vai ao parque da cidade, lá na Serra, enfim. Tem vários lugares que são gratuitos, são bonitos, são agradáveis, você pode passar o dia. Tá? Eu estava na curva da Jurema uma vez, cara, pegando praia, um dia de domingo, aí uma senhora do meu lado, ela virou e falou assim, ela abriu uma caixa de isopor, estava cheio de arroz com salsicha, com uva passas, acho que é arroz agriga, né, que fala. Aí ela, você está servido, meu filho? Eu falei, minha senhora, está muito cheiroso aí, está convidativo, mas daqui a pouco eu estou indo embora, eu vou almoçar em casa, mas muito obrigado. Aí ela, não, porque aqui para os vizinhos eu ofereço. Vizinha quem estava sentado perto dela. Achei bacana, cara. Achei solidário, achei de alto nível daquela senhora. E ela ofereceu, tinha uns guri lá que pegaram, ela tinha pratinho em plástico, e serviu os guri, estavam lá perto da gente, e ela se defendeu lá. Era o almoço dela, já trouxe de casa, caprichadinho, já economizou uma grana, passou um dia agradável, gastou pouco. Tá? Então, achei bacana. Eu sou farofeiro, gente, eu não tenho incômodo nenhum, cara. Se for para eu levar e comer, já levei salgadinho para comer na praia, com cerveja, refrigerante, entendeu? Já fiz isso daí sem problema nenhum. Faço, na vontade eu faço. Aqui, fuja das bandejinhas, né? Aquelas bandejas prontas de supermercado, que elas podem ser até 20% mais caras, né? Você comprar o produto a granel, dessa forma aqui, você pode economizar até 20%. Então, tem várias dicas, né? Que você pode prestar atenção no supermercado e economizar. E tem que ficar atento. Eu fui uma vez ao OK não, desculpa, Atacadão, na Reta da Penha. Eu moro perto, mais ou menos perto do Atacadão. Aí, de vez em quando, eu vou lá. Tem uns preços bons. Aí eu cheguei lá, eu queria comprar refrigerante. Eu ia comprar Guaraná. Aí, quando eu olhei, o de 2 litros estava mais barato que o de 1,5 litro, acredite se quiser. Tá? Eu cheguei chamei lá 2 funcionários para perguntar para que um negócio tão bizarro desse, eles não souberam explicar, eu simplesmente peguei, o de 2 litros estava mais barato. Tá bom? E suco também, às vezes eu chego lá, 1,5 litro sai mais barato por litro, né? Do que 2 litros. Também não tem lógica nenhuma, né? Você está levando mais, tinha que ser mais barato por litro. Eu não comparo o preço de 1,5 litro com 2 litros, são coisas diferentes, mas lá, até por lei, é obrigado a indicar quanto está saindo por litro. Aí está 5,66 lá levando suco One de laranja. E se você, 1,5 litro. E 2 litros sai a R$ 8. Eu falei, tá louco, velho. Eu levo, tem que fazer a burrice de levar mais frasco, né, para o volume que eu vou consumir, mas está mais barato, eu levo. Então é importante você prestar atenção sempre que você está comprando. Carro para lazer. Olha só, o carro, imagina, você pode vender e aplicar o dinheiro. Tá? Renda passiva se torna ativa, porque carro é despesa, né? Tem até aquele ditado que carro é uma família. Hoje, jovens iguais vocês estão aí, né, assistindo aqui presencialmente,
muitos de vocês já nem têm ideia mais de ter carro. Na minha geração, a gente tinha ideia, tinha que ter casa, tinha que comprar casa, tinha que comprar carro. Eu acho muito legal que eu converso com muitos jovens que eles não pensam de maneira nenhuma de comprar casa e comprar carro, mas pensam em investir o dinheiro. Tá? Não é também ficar morando de aluguel e sem carro e gastando tudo que tem. Não é isso. Então, em vez de eu comprar um carro, eu prefiro o quê? Aplicar o dinheiro. Eu, particularmente, eu fiz isso. Eu tinha carro, vendi meu carro e apliquei o dinheiro. Isso aí na época da pandemia, não estava quase saindo. Né? Eu falei, eu vou vender, vou andar de ônibus, vou andar de aplicativo. Quando precisar, eu alugo o carro. Pior das hipóteses, eu pego o táxi quando precisar. Que sai mais barato. O custo de um carro de 60 mil, ele custa cerca de R$ 1.500 por mês. Aí você tem que levar em conta combustível, você tem que levar em conta a manutenção dele, você tem que levar em conta, né, se você tivesse aplicado esse dinheiro, quanto ia te render por mês. Você tem que levar em conta, se você tem garagem, você alugar essa garagem, isso vai te gerar uma renda, entendeu? Então, se levando tudo isso em conta, se colocar numa planilha isso daí, depois até posso fazer isso aí para quem tiver interesse presencialmente, tá? Dá por volta de R$ 1.500 por mês o custo de um carro. Eu não tenho carro hoje, eu devo gastar, se eu gastar R$ 500 por mês com despesa de transporte, é muito. Então, aí, pelo menos R$ 1.000 eu estou deixando de gastar. Por baixo. Por baixo. Meu carro é um pouco melhor do que esse valor aí. Tá certo? E o que acontece? Então, a questão é essa daí. Né? Tem pessoas que são casos e casos. Tem gente que mora em local, por exemplo, que o aplicativo não vai. Aí essas pessoas geralmente têm que ter carro, tem um filho pequeno, precisa de hospital, essas coisas. Então tem casos e casos, mas geralmente você não ter carro é a melhor coisa que você tem a fazer. Muitas vezes eu pego aplicativo, sai mais barato que o ônibus, principalmente para 2 pessoas, 3 pessoas. Para uma pessoa até que não. Mas eu pego, às vezes, um aplicativo que eu ia gastar, em 2 pessoas, eu ia gastar R$ 8,40, né? Eu gasto R$ 6, R$ 6,50, R$ 7. Né? E aí não precisa preocupar com estacionamento, não precisa preocupar com botar gasolina, não precisa preocupar com pneu, trocar pneu, não precisa preocupar com trânsito. Então, eu vou tranquilo. Eu desço no local, saio, acabou. Tem inconveniente, tem inconveniente, tudo tem inconveniente. Mas o custo-benefício é muito bom. Tá? Aí tem local que às vezes eu vou, não tem aplicativo, não vou conseguir. Eu alugo um carro, ainda sai mais barato. Tá? Não faço isso sempre. E geralmente eu pego o busão mesmo, e aí nem se compara, né? Porque se você andar só de aplicativo e não tiver carro, ainda sai mais barato, né? Mas eu razoavelmente consigo ir sentado no ônibus, consigo voltar sentado a hora que eu vou, que é a hora que eu volto. Eu moro perto do ponto final, então para mim é tranquilo, cara, não me incomoda, tá? Eu geralmente pego mais aplicativo quando eu estou com a família, alugo mais carro quando estou com a família, eu vou viajar. Isso aí é uma despesa que eu aboli, tá? Se eu fosse mais novo também, eu já comprei apartamento com família, né? Eu tivesse começando minha vida, eu ia preocupar também em investir o dinheiro que eu apliquei no apartamento que eu comprei. E aqui, ó, utilizar táxi pode economizar até 80% da sua despesa, em vez de você ter carro. Aplicativo, até 160%, e pelo menos, né? 160% você economiza. O fundamental é não contar com a ajuda dos outros, e ter a dívida ao mínimo possível, sem afobação e sem forçar a situação. Então, aqui é o CADA em 1950, né? Não contar com a ajuda dos outros, né? Você mesmo. Tudo na vida, né? Na verdade, tem que ser assim. Tudo, na verdade, tem que ser assim. Né? Você contar com você. Se vier a ajuda dos outros, ótimo, excelente, seja bem-vinda, mas nem sempre vem. Deter a dívida ao mínimo possível, de preferência não ter dívida. Sem afobação e sem forçar a situação. O que é isso? Sem afobação e sem forçar a situação. Naquele exemplo que eu falei, né, do apartamento, por exemplo. Então, vale 100 mil, alguém está vendendo a 60 mil. Tá? O que acontece? Você pode pegar e negociar com a pessoa e tal, e opa, não, você paga depois, consegue uma condição vantajosa e você pega o apartamento. Agora, você vai conversar com o camarada, poxa, eu não tenho dinheiro, né? Mas eu gostaria de negociar, a gente pode fazer, o cara, não, só com dinheiro. Né? Aí você fala, então eu vou pegar emprestado esse dinheiro aí, e depois, com a venda do apartamento, eu
quito e ainda sobra dinheiro. Ok, pode ser, mas aí você já começa a entrar num terreno que, se demorar muito a vender, você vai conseguir manter a prestação do empréstimo que você vai pegar? Então já requer uma análise melhor. Aí, sim, eu consigo, né? Vai ser tanto por mês, demorar 2, 3, 4, 5 meses para vender, não tem problema, eu consigo segurar, porque a princípio, se você está vendendo mais barato, a tendência é vender mais rápido. Então, vale 100, você está vendendo 80, por exemplo. Então, está ganhando 20 que você comprou a 60. Você paga juros, ainda sobra aí um dinheiro para você. Só que, e se acontecer o pior? E se demorar, igual eu falei, 2, 3 meses para você, você consegue pagar o financiamento com o dinheiro que você tem, com o que você recebe, com a renda que você tem? Se sim, ok. Se não, você está forçando a situação se você fizer esse empréstimo. Ah, não, mas rapidinho eu vou vender. Então não tem problema a prestação. Aí você está forçando a situação. Se você não conseguir vender, você vai se enrolar. Tá certo? Aí você vai ter problema. Tá? Então forçar a situação é isso. É você querer, de qualquer maneira, que alguma coisa aconteça, sendo que não está propício a acontecer, não está favorável a acontecer. Então você não deve forçar a situação. Tá? É como se fosse colher fruto do pé antes do tempo. Tá? Ele vai estragar. Ele vai estragar, desculpa, ele não está maduro, não vai ser gostoso igual você espera o tempo correto da colheita. Bom, alguém tem algum caso aí para falar de economizar, alguma experiência, alguma dica? É a hora agora, gente. Eu já falei bastante. Dá um tempinho aí para vocês aí se manifestarem. Alô? Tudo bem, gente? Então tá. Vamos seguir então, meus amigos. Bom, considerações finais. Ser econômico não significa ser miserável, né? É você planejar. Então, aqui um exemplo. Okada virava a folha de papel para aproveitar. Não desperdiçava um grão de arroz, mas gastava milhões em obras de arte e em construções. Nós vamos ver isso depois. Tá? Então, exatamente, ser econômico não significa ser miserável. Para que eu vou desperdiçar folha se eu posso aproveitar o outro lado? Né? Aqui no Japão, inclusive, aqui no caso da história do Okada, no Japão, né, ele escreve em arroz como se fosse o número 88, para representar, né, no passado, que o arroz passava por 88 mãos até chegar à mesa do consumidor. Então, que é um pecado desperdiçar um grão de arroz. Então, eles não desperdiçam. Desperdiçar comida no Japão, que é a terra do Okada, é um pecado muito sério. Porém, ele não tinha mínimo problema de, por exemplo, vender uma casa de milhões e comprar um jarro, como foi o pote de glicínias, que a professora Anaítes vai explicar para nós, né, quando a gente for falar de arte e cultura. Né? Então, não era miserável, não era pão duro, ele era inteligente ao gastar. Né? A grande maioria dos bilionários vive como classe média, alta. Para quem tem HBO, quem não tiver, tem no YouTube um documentário que fala sobre o Warren Buffett, que é um grande bilionário. E no início do documentário ele já para no McDonald's para almoçar. Aí ele gasta lá, se eu não me engano, $3 no máximo, ele gasta com o almoço dele, que ele pega um sanduíche de Coca-Cola. Cara, então o cara é bilionário, ele tem mais de 160 bilhões de dólares, tá certo? Então, esses caras, eles não fazem questão de... Por quê? Não é que eles são miseráveis, é que eles fazem cálculo, tá? Então, por exemplo, o cara vai comprar uma Ferrari para andar. Ele pensa, pô, se eu comprar um carro bom, mas que não seja uma Ferrari, eu pegar essa diferença de dinheiro e aplicar, quanto vai me render? Ele vai ver que é uma fortuna, por isso que eles não são esbanjadores com o dinheiro deles. Geralmente não. Vamos ver aqui. Raíssa, na minha família sempre teve a questão de dar mesada e sempre guardar. Ah, bacana, olha, isso é legal que você falou, isso que é a questão da mesada. Teve um período que eu dei para minhas filhas também. Tá? Depois elas pediram para parar. Mas a ideia é que elas controlassem as despesas delas, né? Tivessem esse controle, saber que o dinheiro é limitado. Né? E bacana essa questão. Isso aí, no caso, minhas filhas fazem. Elas já têm noção de investimento. Né? Elas me ajudam nos investimentos que nós fazemos. Legal, muito bom. Faz parte, sim, com certeza. Boa ideia aí, ó, que você falou. Dar a mesada. Isso eu acho muito, muito bacana. Sim, era eu economizava. Mas tem disso também, Raíssa, né? Não sei se você tem irmãos?
Fala aí, quantos irmãos você tem? Nossa, quatro. Nossa, mãe. Mas isso é interessante porque família é assim, né? Na minha família, ninguém investe, ninguém poupa. Minha mãe, ela gastava como se fosse hoje o último dia da vida. Minha meia irmã é a mesma coisa, cara. Ela, o que pega, gasta, ela tá nem aí, cara. E eu cansei de conversar, explicar, falar, desde que eu era garoto, eu não sabia investir, mas eu tinha noção, né, pelo menos do básico, né, de gastar só quanto podia. E eu falava, como eu era o mais novo, né, ninguém me dava ideia, infelizmente. Infelizmente. Então é muito engraçado, como a gente são. Na mesma família, você tem pessoas diferentes, né? Eu sou totalmente diferente do que minha mãe era, do que minha meia-irmã é. Eu nem converso de vez, nem adianta, cara, falar essas coisas que eu estou falando aqui, que falar entra no ouvido e sai no outro, isso para eles é bobagem. Então, por isso que no final das contas, o cara da Florina, não esperar ajuda dos outros é nesse sentido, que as pessoas são diferentes. Então, se você sabe que é certo, somente faça. Tá? No futuro, é igual aquela história. Uma história que eu acho que tinha que ser mais explorada é da cigarra e da formiga, né? Acho que na escola tinha que estudar isso daí. Né? Que a cigarra ficou gastando só sem se preocupar com o futuro, enquanto a formiga trabalhando pesado, guardando. Aí quando chegou a época de dificuldade, que foi o inverno, as formigas conseguiram superar e a cigarra passou aperto, teve que ser socorrida pela formiga. Acho que essa história aí é uma história infantil, mas muito, muito boa para adulto também estudar. Regra geral entre os muito ricos, a retribuir a sociedade, tá? Então, os caras geralmente ganharam muito dinheiro, eles devolveram à sociedade. Da maneira que eu acho até correta, né? Só dar o dinheiro. Muitos deles fazem o quê? Financiam o estudo. Então, eles criaram institutos, né, para gerenciar escolas. E nessas escolas, eles colocam o método de ensino que eles acham que realmente vão ajudar as pessoas a saírem da pobreza. Não só dar o dinheiro, eu tenho 100 bilhões, vou distribuir um pouquinho para cada um aí. Mas o dinheiro ia acabar. Se a pessoa receber esse dinheiro sem noção do que fazer com ele, vai gastar e vai continuar na situação que está. Então, aqui, ó, os caras, eles financiam o quê? Estudo, tá? Para depois gerar o quê? Bons trabalhos, eles criam trabalho, fomentam trabalho para essas pessoas, e a pessoa vai ter dignidade de ganhar o próprio sustento e melhorar a qualidade financeira delas, tá bom? Geralmente também dão assistência à saúde, né? E isso aqui eu até coloquei, porque quando eu pensei em fazer esse curso, eu conversei com esse Rodolfo, esse amigo, né? E ele falou, Rodrigo, não esquece a parte de retribuir a sociedade. Sim, isso aí tem. Se for ver, como eu acabei de falar para vocês, todo grande bilionário, ele tem fundações onde ele investe no bem-estar social. Eu estava vendo um dia desse, inclusive, uma live com, oh meu Deus, Luiz Paes de Barros, né? É um grande bilionário brasileiro, Luiz Alves, né? Paes de Barros. E ele durante a live ele parou assim e tal, só um pouquinho, gente, tal. Aí o sócio dele, o Henrique Breda, pegou e falou assim, olha, ele não está falando porque ele, né, não gosta de falar, não gosta de aparecer, mas ele está ali, ó, acabando de doar 400 mil reais para uma fundação de garotos, lá foi o local que ele toma conta. Não só ele doa o tempo dele para ajudar a gerenciar a fundação, como ele contribuía com o dinheiro, ele estava, né, transferindo dinheiro naquele momento lá da live, ele foi pedido a ele e tal, e ele estava transferindo. Né? Então é isso aí. Então, uma coisa que eu aprendi na vida também, você não consegue, e o Okada fala sobre isso, eu vi na vida prática, você não consegue ajudar as pessoas dentro do buraco, querendo ajudar a pessoa a subir do buraco. Você tem que sair do buraco e puxar a pessoa. Né? Então, por isso também a questão de se melhorar financeiramente. Os museus de arte particulares são bem diferentes do meu, pois aqueles têm como objetivos preservação e proteção do seu futuro, satisfazer seus hobbies, receber honrarias. Isso os donos do museu, né? Proteger o futuro dos donos do museu, satisfazer o hobby deles, né? Que é ter, colecionar obra de arte, né? Ser homenageado. O meu irá libertar as obras de arte para deleitar o povo, ou seja, para dar prazer ao povo. Então, Okada, como eu falei, foi ou seria hoje um bilionário, né? Foi milionário na época dele. Ele teve a preocupação de criar um museu onde mostrasse a arte que ficava guardada só nas casas, nas mansões dos milionários do Japão, né?
ele se preocupou em criar um museu que essas pessoas pudessem apreciar a arte. Ele achava importante a arte como forma de se melhorar a saúde, né? Como já comentei com vocês, do método de saúde Okada, deixa a pessoa num nível melhor. Se olha uma boa obra de arte, lê um bom livro, vê uma boa pintura, uma boa escultura, ouve uma boa música, você vai para um nível superior, que você chega a ficar mais leve, né? Então ele achava que isso daí era muito bom e ele incentivava isso. Então ele usou o dinheiro dele para montar o museu em vida, em Hakone, no Japão, e póstumamente, né, em 82, foi inaugurado o Museu de Atami também, que ele se propôs a fazer, mas faleceu antes de conseguir. Okada e os tesouros da humanidade. Propriedades privadas, mas aberta à visitação e deleite das pessoas. Isso aqui, esse negócio que apareceu aqui. Não sei o que é isso. Isso aqui é deleite, né? Visitação e deleite, ou seja, visitação e apreciação pelas pessoas. Então, o museu é dele, mas, na verdade, é aberto às pessoas. Né? Você paga a entrada, e você, uma entrada com valor bem acessível, e você pode ir contemplar e aproveitar o que você está vendo. Então, aqui, ó, Atami é uma cidade do Japão, uma cidade litorânea, né? Uma cidade praiana, onde os milionários vão passar as férias, né? Tradicionalmente. Ele construiu, né? Ele fez o projeto desse Palácio de Cristal, isso aqui são azaleias, né? Isso aqui é a colina das azaleias, ele planejou também e fez. Isso tudo Okada, tá? Do Palácio de Cristal, olha só a vista que tem, maravilhosa, né? A ideia era você assistir uma peça teatral, né? E uma apresentação artística no anexo que tem lá embaixo, né, da colina, subir até uma escada especial, tem uma passagem também especial até aqui, o Palácio de Cristal, e beber um drink, ouvindo uma bela música ao piano, né? Então o piano está tocando e você fica contemplando essa vista, e tomando um drink, ou conversando, né? Ou só ouvindo música, né? Então, essa era a ideia do Okada, integrar o belo como um todo, a paisagem, a arquitetura do local, né? É o museu que tem abaixo de Atami, né? Então, você tinha um pacote de beleza, vamos dizer assim. Tá? Aqui ele chamou de templo, né? Messiânico. E aqui, nesse local, onde teriam apresentações artísticas, onde teria música, né, orquestra, teatro, então vou falar, um auditório, né? E você podia usar para múltiplos eventos, tá? E depois subiria até o Palácio de Cristal, para quem quisesse, né, acabar a noite. Então, está aqui, ó, tá aqui o templo, né? E aqui você sairia e iria, né, até o Palácio de Cristal por esse caminho. Tem uma escada interna também. Essa escadaria, inclusive, é patrimônio nacional artístico do Japão, né, que Okada fez. É chamado de escadaria relâmpago, mas esse desenho aqui que tem na escada foi Okada que criou e se tornou um patrimônio, né, artístico japonês, foi considerado. Então, aqui, para vocês terem uma ideia melhor, está ali o templo que eu falei, onde estariam as apresentações artísticas. Inicialmente, ele projetou para isso, e a pessoa se deslocaria até o Palácio de Cristal. Afinal, assistiu lá, mas quer ainda fazer um happy hour? Você vem aqui e vê aquela vista maravilhosa que eu falei para vocês, tá? Aqui embaixo, descendo, vai ter o museu da MOA, tá? Então, você poderia acabar ali também. Isso aí mais cedo, por exemplo, né, da apresentação, outro dia, ou faz tudo junto, vai mais cedo ao museu, depois assiste uma apresentação artística à tarde e finaliza com um happy hour aqui no Palácio de Cristal. Então, o Okada fez um conjugado, tá certo? E tem um hotel também, tá? Tem um hotel também da MOA, inclusive, onde você pode ficar hospedado, hotel bacana também, com a vista maravilhosa, e é pertinho da praia, tá, de Atami. Você caminhando, você chega lá. Então é um lugar muito bacana. Isso aí o Okada que construiu. Aqui está o Museu de Arte, foi feito posteriormente, tá? O Okada já falecido. Então os seguidores de Okada fizeram esse museu e administram, tá bom? Bom, tem muito mais coisa, tá? Na verdade não acabou não, mas isso aí fica para os próximos capítulos, já falei bastante,
Tá? Alguém tem alguma pergunta a mais, algum comentário a mais para enriquecer aí o que a gente viu? Então, só aqui falando para vocês, estão aqui a referência, né, do que eu pesquisei. Focada a causa da pobreza aqui também, para eu ver direito, tá? Mais aqui. Bom, então essas foram referências, tá, que eu pesquisei. Bom, alguma pergunta aí, meus amigos? Minhas amigas? Minhas amigas, meus amigos. Eu só tenho minhas amigas aqui, tá? Fica meus amigos só para quem estiver ouvindo depois. Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Ah, bacana. Ah, que bom, que bom. Que bom que você achou bem explicado. Bom, então, vou colocar lá no grupo, mas para quem aí está disposto a faturar 2 pontinhos aí, na disciplina Química Geral, tá bom? Vai falar para mim, por favor, se um carro é um ativo ou um passivo e por quê, tá bom? Então, valeu, até a próxima. Qualquer dúvida pode colocar lá no grupo também, tá? Aí se manda no meu WhatsApp a resposta inbox, tá bom? Faz essa gentileza aí. Tá? Obrigado, valeu, até a próxima.